Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Assista agora Aqui São Caetano. Oferecimento pós-graduação USCIS. Seus profissionais mais preparados, sua empresa valorizada. Inscrições abertas. Olá, terça-feira, dia do nosso encontro aqui São Caetano para falar do que é notícia nas ruas, nas redes sociais, do que repercute sobre o nosso cotidiano. Lembrando, você encontra o grupo Aqui São Caetano no Facebook e você interage com a gente aqui no programa, no Facebook da Web TV São Caetano, Nossa Cidade é o canal, também no Twitter, o Facebook Web TV São Caetano, Twitter, @WebTVSC, também aqui em nosso site, informando o nome, e-mail e, claro, mandando a sua mensagem. Falei no grupo Aqui São Caetano, as pessoas estão comentando, entre outros assuntos da cidade, por exemplo, a apreensão de 13 menores, a apreensão feita pela Guarda Municipal da cidade, no Espaço Verde Chico Mendes, esses jovens que agendaram pela internet um rolezinho no Espaço Chico Mendes. Com um dos garotos foi encontrada uma arma de brinquedo, ele foi encaminhado para o 3º Distrito Policial do bairro Boa Vista. Os demais foram conduzidos para o Conselho Tutelar, liberados após a chegada dos pais e dos responsáveis. E também no Chico Mendes, outros 4 menores foram apreendidos em flagrante pela GCM por roubarem um telefone celular. O Fred Simões diz, por exemplo, ele já é radical aqui, ó, desce o sarrafo neles e só libera no dia seguinte para aprender a não vir mais encher o saco. A Marli Boteon diz que a GCM deveria aproveitar a energia dos garotos que estão à toa para botá-los para limpar e conservar o parque. Bota serviço neles, bota para trabalhar até o parque fechar. Mandar abraço pro pessoal que já está online aqui com a gente, Sheila Nascimento, a Marli Boteon, Nina Garcia, Paty Aldecoa, a Débora Bizuti, Marcelo Persiani, também o Fred Simões, a Simone Silva, o Francisco Misael e mais gente chegando, assim como você. Nosso bate-papo hoje é com o advogado, escritor e vereador em São Caetano, Éder Xavier, ou Éder Xavier da Trombeta. Muito boa tarde, doutor Éder, seja bem-vindo mais uma vez aqui em São Caetano. Aqui em São Caetano, o programa da Web TV, Nossa Cidade é o canal, e no programa aqui em São Caetano do Gustavo Baena, o competente jornalista. Uma alegria, satisfação estar aqui com você, Baena. Muito obrigado, doutor Éder. Olha, já temos inclusive perguntas para o vereador Éder Xavier. Você pode se comunicar aqui com a gente, o canal de comunicação está aberto. Doutor Éder vem para falar principalmente, claro, além dos assuntos da cidade, para falar do projeto da Tribuna Livre que ele apresentou à Câmara Municipal. Isso já tem pouco mais de um ano. O projeto entrou na pauta da sessão do último dia 12, agora de agosto, porém, após um pedido de vistas, vai voltar à pauta na sessão, será reapresentado na sessão do próximo dia 9 de setembro para a votação. E a expectativa agora, doutor Éder, esse projeto deve ser aprovado. Por que tanto tempo aí, entre aspas, arquivado ou em análise, e só agora ele sai, ele vem à tona, falam numa oposição que vem se articulando ao prefeito Paulo Pinheiro? Bom, é o seguinte aí, você internauta, você acompanha o programa em São Caetano, São Paulo e no Brasil, é interessante nesse momento em que iremos votar em outubro para presidente, governador, deputados e tal, de que a cidadania seja na plenitude exercitada. Então, não só nesse momento, mas você vê a necessidade do povo poder se expressar. Quer dizer, na verdade, seria o vereador, seria o deputado, né? Aqueles que estão nas câmaras, no Poder Legislativo, que deveriam levar para uma discussão, cobrar do Executivo, fazer leis para que até o próprio Judiciário viesse a cumprir, como o legislador, né, o vereador, o deputado federal, estadual, acaba não fazendo essas coisas. Necessário, então, que haja a tribuna livre. Porque, veja bem, o cidadão que sabe o problema do município, do estado, ele vai até a tribuna livre e lá na frente
expressão, na cara dos vereadores e fala dos problemas, mas tem que falar com responsabilidade. Mas fala dos problemas, cobra os problemas, denuncia. Então, só não irá agir de acordo com aquilo que fez, ou aquilo que falou enquanto candidato, quando foi pedir voto. O vereador tem que ser cobrado lá. Olha, você foi na minha casa, pediu voto sobre esse caso. Então a tribuna livre é muito interessante. Mas você usou as expressões aí, assim, ou ficou sob análise. Na verdade, isso aqui foi encaminhado. Eu estou aqui, olha. Estou aqui, quero mostrar para quem acompanha o programa. Tá? Foi a presidência da Câmara, ou o Sidão da padaria, determinou às comissões de Justiça e Redação o meu projeto da Tribuna Livre. Ele encaminhou no 16 de abril de 2013. Isso está, então, mais do que um ano. Pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano. Né? Abril, nós somos de agosto, você vê aí um ano. E isto não andou. Acontece que agora chegou esse momento político. Então, nós temos vereadores apoiando este ou aquele. Ou candidatos. Ou os candidatos apoiando os candidatos de fora, inclusive, da cidade, uma porção de coisas. E então acharam por bem subir na tribuna, caso, por exemplo, do senhor Fábio Palácio e outros que não apoiam mais o governo Paulo Pinheiro. Não é? Então, acharam por bem subir na tribuna, e na tribuna, nessa que eu quero que seja a tribuna livre, tribuna do povo, ali a tribuna do vereador, subiram e falaram a favor do projeto, porque é o momento político. Mas penso assim... Como eu disse, uma oposição ao prefeito Paulo Pinheiro se articula na Câmara. Se articula na Câmara. Então, vamos aprovar como se o governo Paulo Pinheiro não fosse atender, dentro das possibilidades, aquelas reivindicações que serão sustentadas pelo munícipe lá na tribuna da Câmara. Então, seja como for, Baena, seja porque é momento político, é necessário, só façamos esse registro histórico, história com H, que ele ficou todo esse tempo, nesse momento de turbulência política na Câmara, então, vamos aprovar. Mas seja como for, o importante é que os vereadores se articulem de uma maneira ou outra a favor ou não contra Paulo Pinheiro e que aprovem este projeto da Tribuna Livre. Projeto que nós fomos discutir na rua e promessa minha de campanha que eu levaria para a Câmara e doesse a quem doesse a necessidade de São Caetano do Sul, assim como os outros municípios, terem a Tribuna Livre. Lembrando que é o espaço democrático para a expressão popular no Legislativo. No Grande ABC, só São Caetano não conta com a Tribuna Livre, como o doutor Éder colocou aqui, projeto que ele defende desde a campanha eleitoral. Houve um pedido de vistas do vereador Chico Bento do PP, esse projeto volta então no próximo dia 9. Por que a gente falou desse momento político? Tal, na sua visão, alguns vereadores querem postergar a Tribuna Livre e outros têm pressa na Tribuna Livre. É verdade, por exemplo, que caso a Tribuna Livre não passe, o senhor vai recorrer à Justiça? Não, então, ótimo, isso é interessante. Então vamos assim, fazer só um histórico, como disse, histórico com H. Em abril do ano passado, porque eu prometi na campanha, eu coloco na casa, na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, eu coloco o projeto da Tribuna Livre para o povo poder se expressar. Passa todo esse tempo e não estava definido quem era apoio ao Paulo Pinheiro ou não. Bom, como agora estão se articulando, também como está encerrando o mandato do presidente, ele tem que limpar a pauta, coloca em votação. Coloca em votação aqueles que estão contra ou agora não são mais da base de sustentação do Paulo Pinheiro, sobem na tribuna e defendem o projeto. Agora, depois desse tempo todo. Bom, esse é um fato. Entretanto, houve uma conversa de bastidores dos vereadores no seguinte sentido: Éder, não vamos votar o projeto hoje, porque nem sabemos se seria aprovado, mas não vamos votar porque eu tenho sugestão. Então, tem sugestões interessantes. Uma que podem agregar. Que pode agregar, não é um homem que faz todo o projeto, seja ele quem for. Não sou eu também que vou fazer um projeto que não vai ter emenda, que não precisa ser aperfeiçoado. Então, o Rios, o vereador do PT, o Ricardo Rios do PT, conversou comigo e falou algo sensato. Por que só um orador? Dizer, não podemos pegar todo o tempo, tem toda uma série de detalhes que precisa ser observado. Que tal 2? Eu falei, não, tá bom, que seja 2. O doutor Xavier, médico Xavier, não é o Éder Xavier, é o doutor Xavier, médico. Eu sou o Éder Xavier, advogado. Temos dois com Xavier, sobrenome Xavier na Câmara. Às vezes uma confusão lá. Então, o doutor Xavier, médico. Então, ele também conversou comigo para fazer aqui um adendo a este projeto, no sentido de que quem subir à tribuna para falar, venha a falar em nome de uma associação, de um bairro,
de um agrupamento, Movimento de uma comunidade, social. de um movimento social, e que tenha a responsabilidade, né, de falar sobre aqueles interesses desse ou daquele segmento da sociedade civil sancaetanense. Então, todas essas coisas são razoáveis para serem discutidas democraticamente e espero que haja discussão, que abra discussão e que nós venhamos a aperfeiçoar o projeto da Tribuna Livre em São Caetano do Sul. Então, esse tempo agora para aperfeiçoamento, isso. Eu creio até para aperfeiçoar a questão da responsabilidade jurídica de quem sobe a tribuna. Falar, porque você veja, alguém pode falar assim, toma um dinheirinho aí inconsequente ou qualquer coisa, você vai lá e fala da vida pessoal. Não é para falar da vida pessoal, não é para fazer coisa desse tipo. Ali é das necessidades da sociedade. Agora, este prazo que eu votei a favor de adiar mais 3, se é para aperfeiçoar. Agora, se foi uma manobra política para adiar mais 3 sessões e depois não aprovar, lógico que nós iremos, como você disse, à Justiça para verificar se houve a manobra. É lógico que a Justiça, o Poder Judiciário, não vai entrar para dar sanção ou coisa que o valha contra um ato do Poder Legislativo. Mas se houve manobra para viciar a votação, nós iremos discutir isso em juízo. Você falou em dinheirinho, essas coisas, a gente conhece também muitas práticas pelo Brasil todo, de compra de voto, disso, daquilo, infelizmente existem. O senhor acabou respondendo de uma certa maneira ao Mário Edson Botion. Obrigado, Botion, pela participação. Ele diz aqui, ó, é um comentário: não acredito em tribuna livre que não seja pautada por protocolos. Não necessariamente daí, no caso, o interesse financeiro, mas, de repente, um tema, né, uma pauta por protocolo. Se o senhor quiser comentar. Não, mas eu acho que é importante, é Botion, né? É isso, assim, Mário Edson. Eu penso, o Mário Edson... Botion. O Botion, Mário, é o seguinte, eu acho que você que está dizendo de protocolo, quer dizer, se nós criarmos uma série de protocolos, também pode ser isto que ele está querendo expressar. Então, olha, você tem que ter tantos anos, você tem que ter não sei o que lá... Critérios, tantos critérios. Olha, você inibe a manifestação, porque a pessoa fica lá toda preocupada e quem subir não tem a imunidade parlamentar. O vereador tem, imunidade. Por força constitucional, ele, por força da Constituição, tem imunidade parlamentar. Agora, o cidadão não terá. Ele é responsável por qualquer coisa que ele disser, inclusive judicialmente? Legalmente, injúria, difamação, calúnia. Agora, precisamos tomar esse cuidado também. Agora, você, Botion, se você quis dizer, eu também não acredito em tribuna livre, viu? Saiba bem que eu também não acredito em tribuna livre. Se fizer um protocolo, nós votarmos lá na sessão pertinente, nós colocarmos lá e votar o protocolo desse tipo. Tem que ter dado, tem que não ser isso, mais aquilo, cuidado, não sei o quê, né? Você vai inibir a participação popular. Então, se é protocolo para prejudicar a expressão popular, eu também sou contrário. Fernando do bairro São José, ele faz uma análise curiosa aqui. Se os opositores ao projeto, se os opositores ao prefeito, Paulo Pinheiro, querem o projeto da Tribuna Livre agora, eles têm que entender que caso os políticos que eles defendem voltem ao poder, eles também terão de enfrentar as manifestações na tribuna lá na frente. Não seria ruim para todos? Aí eu acho que aí a gente reduz muito a questão, porque não é questão de ruim para esse, bom para aquele. Você concorda, doutor? Não. A gente tem, por exemplo, a Tribuna Livre em São Bernardo, em Santo André, o que o senhor colocou um movimento social, às vezes quer se expressar, um grupo aí de funcionários públicos, representantes aí de sindicatos e tal. Então eles vão, em nome de uma categoria, de uma comunidade, eu não vou lá falar, olha, eu não tenho na minha casa isso aqui, não vou falar por mim. Você tem que levar uma causa que seja do todo, não é? É verdade, então, é verdade. E agora veja, talvez a colocação também do moço, como é que é o nome? É o Fernando do bairro São José. Ô, Fernando, também você pode estar dizendo assim, não, os vereadores sempre quiseram, não é agora que eles são oposição ao Paulo Pinheiro. Pode ser que haja essa conotação, ótimo, realmente, para o Paulo Pinheiro, para quem quer que seja, o vereador mesmo, porque o cidadão que subir ali pode acusar o vereador, agora acusar com base. Então, não importa, o que eu quero dizer quando eu faço essas colocações, que demorar é a demora. Ora, se isso entrou desde abril do ano passado e não foi aprovado, por que fazer só agora? Mas isso não é importante. É um pequeno comentário e pode ser que foi coincidência. Sim. A oposição ao Paulo e o momento. Agora, ficou parado, sim, senhor. Ficou parado, sim, senhor. Senhor Sidão da Padaria, meu nobre, querido presidente, querido politicamente. Que fica até dezembro no cargo. Que fica até dezembro no cargo. É curiosa também, então, enfim, essa colocação do Fernando, porque talvez ele possa ter se expressado no sentido de que em São Caetano fica aquela ideia, né? Parece que nunca quiseram, sempre quiseram controlar tudo e agora pode-se perder o controle.
Depende do ponto de vista, né? De repente se entende que agora finalmente se dá espaço à democracia, à expressão, à participação popular. Agora, Baena, agora é o moço, É o Fernando. Fernando, eu acho que é muito bom, viu? Que se perca o controle. Olha, subiu o cidadão na tribuna, falou coisas verdadeiras, falou coisas com fundamento, tem como provar. Olha, que se instale a maior bagunça para que aquele que se acha onisciente, onipotente, onipresente, prefeito, poderoso, que faz o que quer, a gente casse ele. Então não tem problema fazer bagunça não, que se faça a bagunça, mas que fale a verdade com fundamento. Que trabalhe, né? Que o representante do povo, né? Possa trabalhe em conjunto. Cumprir ali, a Constituição. O legislador e tal. Vou deixar uma pergunta para o senhor, depois do intervalo eu quero a resposta. O senhor falou de ano eleitoral, a pauta tem dominado as sessões da Câmara, não só de São Caetano, das câmaras da região, vereadores que são candidatos, outros que discursam em prol dos seus candidatos. Doutor Éder, e os temas do interesse do povo, onde tem ficado? Você vai me responder daqui a pouquinho, você continua aqui participando. Muitas perguntas já para Éder Xavier, eu inicio também a participação popular aqui, depois do intervalo. João Carlos fez USCs, Rafael faz USCs, Roseli fez USCs, Marina faz USCs. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul está presente por tantas gerações e com a pós-graduação da USCs você dá mais estabilidade à sua carreira num mercado cada vez mais exigente. Inscrições abertas para cursos de MBA e especialização. USCs, solidez com qualidade há 46 anos. A educação é a base para uma sociedade mais justa. É por isso que em São Caetano do Sul, o sucesso para viver melhor começa pela educação. Entre as oportunidades oferecidas a estudantes do município estão o auxílio para cursos técnicos profissionalizantes e o estudo de idiomas em escolas da rede privada. E ainda, transporte escolar para quem está no ensino fundamental e bolsas de estudo para universidades do município e de outras cidades. Viver melhor. Justiça social a quem realmente precisa. Uma marca de São Caetano do Sul. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Já voltamos hoje num bate-papo com Éder Xavier, advogado, escritor e vereador na cidade de São Caetano do Sul. Éder Xavier da Trombeta, que recentemente na tribuna da Câmara enfrentou os demais vereadores exigindo que não façam uso político ou eleitoral das demandas apresentadas pela população na Tribuna Livre, projeto que ele defende e volta à pauta no próximo dia 9 de setembro. Palavras de Dr. Éder, quando pedi CPIs a coisa não andou. Também não funcionou a tribuna, agora em período eleitoral e quando não há unidade na casa, as coisas estão se materializando. Quando houver denúncias, que não venhamos a ter uma política menor. Eu deixei a seguinte questão para Éder Xavier. Os temas de interesse do povo, onde estão no momento em que a pauta eleitoral tem dominado as sessões de todas as câmaras aqui da região? Sabe o que aconteceu? Acho que o gato comeu a língua lá para falar a favor do povo. Porque é só política desse momento. Ali não é o lugar para que... Você pode defender teses nacionais que vão de encontro ao seu candidato, que também defende a mesma tese. Aí tudo bem. Agora subir na tribuna para fazer coisas assim muito menor, como fazer um palanque eleitoral na tribuna da Câmara, esquecendo as necessidades. Por exemplo, quando eu disse aí, cadê a CPI do transporte de São Caetano do Sul? Cadê a CPI da dívida de São Caetano do Sul? Onde está essa CPI? E outra CPI que nós encaminhamos lá e que não deu em nada. Muito bem. Quando o secretário, fiquei 42 dias secretários do esporte de São Caetano do Sul. Verifiquei coisas absurdas, nós vamos fazer agora a denúncia, vamos entregar tudo isso para o Ministério Público e lá na Justiça vai resolver o que eu encontrei na Secretaria de Esporte de irregularidade. Inclusive com o seu Zanetti, com o seu Goto, tudo isso será esclarecido na Justiça. É como o caso Cressone. Passou muito tempo, agora vai ser julgado.
advogado do caso Cressoni, nosso escritório. Caso do Hospital Central, nosso escritório. Caso IPASB, nosso escritório. Temos trabalhado para esclarecer as coisas e tirar ela do limbo. Então, tem coisas em São Caetano que nós usamos a tribuna para falar até hoje. Então, a BCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Está começando alguns encaminhamentos pelos nossos pronunciamentos de exigir do Poder Executivo soluções que não são dificuldades produzidas por atual administração, não. Ela está tentando solucionar esse problema, mas é de coisa que vem de 10 a 20 anos passados. Então essas coisas deixaram de ser discutidas para ser discutidas coisas menores da política, palanque eleitoral. Agora, é como você disse, os temas podem ser abordados, nós conversamos isso aqui, sustento isso. Vamos subir na tribuna, vereadores, da Câmara, e em vez de fazer palanque de um candidato, falar dos temas nacionais. Temas nacionais. Por exemplo, a tal da reforma política. Né? Que o senhor subiu, eu não sei se foi na sessão da semana passada ou retrasada, inclusive eu até faço o convite aqui para o morador de São Caetano, tem muita gente que também fala, só se expressa em Facebook, em internet. Claro, tem o seu lado positivo, pode funcionar? Pode, mas nem tanto, até a página 2 ou 3. O que vale é você ir também a uma sessão da Câmara e ver tudo isso que o Dr. Éder está colocando aqui, como os vereadores têm se posicionado, sobre o que eles têm falado, o que eles têm defendido ou não têm defendido, não é? Então é importante você ir a uma sessão. Hoje é terça-feira, toda terça tem sessão no Legislativo de São Caetano a partir das 5h30 da tarde. E o senhor subiu recentemente, falou sobre o que o senhor acredita ser a verdadeira reforma política. Muita gente fala da boca para fora, a gente vê muito blá blá blá, e no momento agora que a gente discute até, né, e a gente vê aí uma mudança no cenário, na corrida presidencial, com Dilma Rousseff, Marina Silva, Aécio Neves aí tentando um lugar no segundo turno. Sabe, Baiana, eu acho que os candidatos, a Marina, a Dilma, o Aécio, acho que eles ouviram esse programa que eu falei aí, sobre a reforma política. Estão todos no horário político, inclusive em outros locais, que se apresentam como candidatos a presidente da República, falando sobre a bendita ou maldita reforma política. E eu então subi à tribuna, como você disse, e sustento teses a respeito da tribuna política, não é da reforma política, teses que eu defendo desde quando candidato a governador do estado de São Paulo. Logo, no momento oportuno, nós vamos colocar os vídeos daquilo que eu sustentei quando fui fazer debate com o Serra, debate com o Mercadante, com o Plínio esse que faleceu, etc. e tal. O que eu entendo como reforma política? É simples, uma coisa simples, não é nem reinventar a roda, é uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, financiamento de campanha, Baiana, só por particular, pessoas físicas. Média dos 5 anos do imposto de renda e aí um certo percentual para que possa contribuir e financiar a campanha de candidatos. Ora, eu vejo que se isto acontecer, a pessoa física só era patrocinar as campanhas ou era investir o seu dinheirinho na campanha, já vamos ter automaticamente o voto distrital. Porque é evidente que se você, Baiana, tiver alguém de São Caetano do Sul que você vai investir dinheirinho, falar blá blá blá, falar no Facebook. Porque acredito, né? Você tem que acreditar em alguém para pôr um dinheirinho. Aliás, para um amigo da gente, para dar um presentinho, podia dar um de 500, vamos dar um de 100 reais, né? Dinheirinho é um problema. Então, se eu colocar na política o nome de alguém, né, defendendo a candidatura dele, ajudando, financiando a campanha dele, é porque eu o conheço. E você falou do voto distrital, eu coloquei porque eu quero que ele seja da região. Da cidade. Evidente que se eu estou aqui em São Caetano, eu conheço, eu vou financiar a campanha, vou ajudar a campanha do fulano e tal. Ele deve ser alguém que eu conheça, próximo de mim aqui, etc e tal. Eu não vou pôr dinheirinho na campanha do camarada de Campinas, de Sorocaba, não sei de onde. Então, um próximo de mim. Então, voto distrital acontece, uma série de coisas, benefícios acontece, e não tem, foge às empresas que depois vêm cobrar, etc, etc. Então, é o financiamento pela pessoa física, pelo cidadão, pela sociedade civil, financiamento. O segundo item é que a gente venha a diminuir o número de partidos, que são partidos de aluguel que estão por aí. O terceiro item, que nós insistimos bastante também, é que haja uma redução no número de partidos e limitar o número de reeleições. Né? Então, por exemplo, o vereador é aquele que está mais próximo do cidadão. O deputado está mais longe, o deputado federal mais longe ainda, senador nem pensar e tudo mais. Então, o vereador que está próximo do cidadão pode, então, fazer a sua reeleição, ele cumprir o mandato, ou 3 vezes. Né? E depois o federal, estadual, 2 vezes, e vai reduzindo para não ficar aquele camarada com muitos mandatos. Né? Vira emprego, 7 mandatos. E aí depois ele está comprometido com essas empresas que financiaram a campanha dele. E dá todo esse problema depois exercendo o mandato.
Porque aquele que disputa o legislativo que dá sustentação para o executivo. Para terminar isso também, unificar a eleição. Então, de vereador, deputado, de governador, deputado estadual, federal, senador, presidente, uma vez só. E aí, veja bem, em vez de 4 anos, 5 anos de mandato. E uma vez só, vota em todo mundo. Num dia só, votamos em todos aqueles que buscam. Então, a reforma é coisinha simples. Mas eu acho que o mais importante dessas todas, a mais dessas que eu falei, é o financiamento pelo particular. E a outra coisa que a gente vem há muitos anos discutindo. Eu, antes do senhor falar dessa outra coisa, tem um tópico aqui que eu tinha até anotado quando falei desse seu pronunciamento, que os candidatos não sejam necessariamente filiados a partidos políticos. Isso é muito importante. Estava esquecendo isso porque já estou vendo que o programa está terminando, a gente fica ansioso, né? E vai querendo falar muito rápido, porque eu também falo bastante. Qualquer coisa, a direção me autoriza aqui, a gente segue mais um pouquinho. Vamos lá. Então vou com mais calma para poder explicar esse tema que você toca, que é a não filiação a partidos. Olha, por que eu tenho que estar filiado a um partido para ser candidato? Eu não estou aqui sustentando a tese que é necessário ter partidos. Partidos que estão institucionalizados, conforme a Constituição, partidos que defendem teses, programáticos, programas, tudo certo. Partido tem que existir. Mas o que acontece na prática? Eu vou a um partido e eu tenho condições de sustentar esta ou aquela tese. Se eu não estiver afinado e se eu não rezar no terço ou na cartilha do presidente do partido, nunca ele vai me dar legenda. Então, o coronel verdadeiro, porque tem aquele coronel do passado, lá não sei de onde, do Nordeste, sempre teve São Paulo também, do coronelismo, mas não teve só no Nordeste não, que a turma fala, teve aqui também, em outros momentos, né? Nós sabemos como é que foi colonizado o Brasil. Então, o coronel verdadeiro hoje, não aquele da história, o verdadeiro de hoje, é o presidente do estadual do partido, o coronel verdadeiro é o presidente do diretório municipal. Porque se você não fizer o que ele quer, ele nunca vai te dar legenda. E às vezes você vai disputar a eleição para um partido que você não tem nada a ver com a ideia pragmática desse partido, mas aquele é o único que te aceita. Então, uma coisa muito interessante na reforma política. Você, qualquer cidadão, pode ser candidato sem estar filiado a partido. E, evidentemente, depois de um período de 1 ano, 12 meses, precisa se discutir, aperfeiçoar, como eu sempre digo, então ele deverá se filiar a um partido que aí na prática ele conheceu, ele verificou, ele já falou os seus compromissos. Ele não pode ir para um partido que é contrário na estrutura pragmática do partido, ele não pode ir depois a um partido. Pode de 12 meses necessário que ele venha se filiar a um partido. Aí já teríamos aprovado essa reforma. Então vamos dar uma... O senhor acredita, já teríamos menos partidos, a redução dos partidos, menos conchavos, menos acordos. Então vamos dar uma repassada para ficar tudo que vamos ver. O primeiro que nós temos é o financiamento exclusivo pelo cidadão. O segundo, que o candidato não seja necessariamente filiado a partidos políticos. A terceira, redução de partidos, limitar o número de reeleições, né, e eleger no mesmo dia os prefeitos e tudo e tal. Agora, tem aquela que eu acho que também é tão importante. Eu queria, antes do senhor falar dessa, eu até deixei para falar depois, para fazer uma pergunta, inclusive. Um dos candidatos atuais à presidência da República fez um pronunciamento aí que foi de encontro ao que o senhor já defendia há pelo menos aí 8 anos, né? Foi candidato... Não, 2006 não, 2006. Mas eu já sustento isso há mais de 20 anos. Tá, então, que o senhor sustenta aí já há muito tempo, então. Que os concorrentes a cargos executivos, os candidatos a cargos executivos, informem 30 dias antes das eleições com quem pretendem idealizar os ideais de campanha. Quem serão os ministros, os secretários, enfim, com quem eles vão trabalhar. O Aécio Neves fez um comentário e falou algo do gênero. Não sei se ele vai cumprir isso, ele vai anunciar 30 dias antes das eleições. A gente já ouviu, por exemplo, um nome para o Armínio Fraga, para o Banco Central, alguns nomes já vêm sendo ventilados. Queria que o senhor falasse sobre essa proposta aí. Com o passar do tempo, depois desses 20 anos, né, em 86 eu fui candidato a vereador aqui em São Caetano. Então, com o passar do tempo, nós fomos aprimorando aqueles outros detalhes. Mas o que há muitos anos eu venho defendendo como uma necessidade de implementar na política nacional do país é justamente essa tese. Qual tese? Olha, não existem mais homens onisciente, onipotente, onipresente. Acho que nunca existiu. Isso é atributo divino. Então, é muito fácil contratar o marqueteiro e o marqueteiro travestir você de um super-herói, etc., travestir o candidato. E aí é aquela decepção muito grande. Então,
que é necessário? Eu sou candidato a prefeito, ou eu sou candidato a governador, ou a presidente da República, qualquer cidadão. Então, que mostre 30 dias antes, conte para o eleitor, 30 dias antes das eleições, com qual é o grupo, quais são os homens, quais são os secretários, quais são os ministros que irão materializar, colocar na prática, fazer acontecer aquilo que o candidato a prefeito, a governador ou a presidente prometeu nas eleições. Então, é simples. E realmente fiquei surpreso de ver o Aécio Neves. Meu voto não será para o Aécio Neves, mas eu fiquei surpreso de ver que ele comentou isso nesse programa da TV Cultura, no Roda Viva, me parece, que ele fez esse comentário. Eu entendi dessa forma, que ele irá anunciar Agora, também, na Globo News também. Não, eu acho que anunciar só o Armínio Fraga, que é do Banco Central, aí é para acertar, mas precisa anunciar todos. Aí porque o grande problema da indústria, aqueles que vão financiar a campanha, é saber quem vai dirigir o Banco Central. Que é através do Banco Central. Uma outra grande distorção, não vamos nem entrar nisso, vamos fazer um programa sobre o Banco Central, se você quiser. Outra distorção nacional, na economia nacional, é o Banco Central dirigir tudo. Mas é outra história. Então eu acho que ele falou isso por algum outro motivo, mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Então, o interessante é, por exemplo, nesse momento, seu Aécio, o senhor é candidato a presidente da República. Eu queria ser aquele, como é o Bonner lá, não para ser mal educado, mas perguntar para ele, né? Falar assim, o senhor conta comigo, o senhor vai fazer o quê? Na agricultura, quem é o ministro? O ministro é este. Na educação, o ministro da educação é este. Então conte a Marina, conte a Dilma, conte. Então eu, eleitor, vou verificar, caramba, eu não gosto muito do Aécio. Acho que ele, não sei o quê, mas olha aquele ministro da justiça dele, que ele está mostrando que vai governar com ele, vai materializar o que ele está falando, esse é bom. Mas nossa, como ele está se juntando com esse agora? Olha aqui, olha, a política para ele não é uma política só da casinha dele de Minas Gerais, ele está trazendo para a agricultura, está trazendo para um homem lá de São Paulo, outro, está unificando o Brasil. Olha aquele que ele está trazendo para ser o ministro da Saúde, ele era do PT, mas ele era bom. Quer dizer, então, eu vou olhar assim, o grupo que vai materializar o ideário pregado na campanha do Aécio é este grupo. Da Dilma é este grupo. Da Marina é este grupo. E eu vou poder escolher com tranquilidade. Porque homens muito honestos, corretos, existem. Mas se afugentam da política e não vão dar a sua experiência para o povo, experiência adquirida, justamente por isso. Porque depois eles apoiam, ajudam, falam que vão ajudar no programa e o governador, ou prefeito, ou o presidente, por outros interesses mesquinhos, menores, às vezes do interesse do bolso, coloca todo mundo diferente. Então é necessário, de tudo que eu conversei aqui, importante que agora o governador Alckmin conte qual é o grupo dele, Scaff, conta qual é o grupo dele, Padilha, conta qual é o grupo que você vai governar. Agora também não pode contar o grupo depois do primeiro dia de mandato, por todo mundo para fora, né? Então, aí para aperfeiçoar isso, só pode colocar aqueles que eu falei que vão administrar junto comigo, com quórum de maioria simples, metade mais um. Conta 30 dias antes da eleição do primeiro turno, quando vai para o segundo, compôs com esse, com aquele, já quer mudar todo mundo. Então, você imagina que não pode ser assim, tem que contar e tem que honrar. Vamos ter um pouquinho de honra na palavra que se empenha na campanha. Doutor Éder, a produção já me aperta aqui, vão me dar 5 minutinhos e a sua assessoria também, o senhor tem sessão hoje na Câmara. Vamos fazer um jogo rápido aqui para responder os internautas? O Edgar Cesário, do bairro Nova Gerte, até quando o senhor ficará sem partido? Pretende se filiar a outro logo? Eu tenho uma discussão ainda estrutural, administrativa dentro do partido que eu fui eleito e isto em pouco tempo nós vamos solucionar. Almir Bueno, bairro Santa Paula, tem uma outra pessoa que perguntou também sobre isso, eu já vou abrir a pergunta. A documentação sobre irregularidades no esporte de São Caetano que o senhor diz ter coletado, será apresentada à Justiça? Cadê a CPI do esporte? Quem pergunta sobre isso também é o Juliano Boteon. Boa tarde, como ficou o caso sobre sua denúncia sobre corrupção dos contratos de esportistas? A denúncia foi feita ao Ministério Público? Então veja, nesse momento político acontece de tudo. Tem muitos internautas, muito Facebook, ou até fakes que chama, não é? Fakes. Fake. Então, esse pessoal, tudo amando de candidaturas do Gilberto Costa, em São Caetano do Sul, e de outras candidaturas que estão aqui em São Caetano do Sul, porque eu faço tudo com muita liberdade, com muita transparência, querem pautar os meus atos. Então, no momento oportuno, aqui é uma promessa, irá tudo de 10 anos da administração do seu Auríquio, do senhor Gilberto Costa, documentos bárbaros, ilegais, injustos, e serão punidos. Irá, mas não me paute.
Não venha tentar me fazer o seguinte, fala agora, você falou que ia falar. Não cobraram isso de mim antes, mas cobram agora na política. Talvez eu tinha prometido, aqui é a verdade, coisa verdadeira. Eu falei, logo depois da Copa, eu vou apresentar toda essa documentação. São quase 4.000 documentos e está pronto o trabalho. 4.000 páginas. 4.000 páginas de documentos, real, coletado lá na Secretaria de Esporte de São Caetano do Sul, e também nós temos a representação ao Ministério Público com cópia para a Controladoria Geral da União, cópia para o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, etc, etc. Tem quase 90 e poucos laudas, né? A população vai saber. Vai saber. Agora, eu prometi que era logo depois da Copa, e eu não cumpri. Porque logo entra esse programa aqui e agora querem que eu faça isso para usar aquele instrumento a favor desse ou daquele, contra quem Paulo Pinheiro apoia, etc. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, quando eu pedi a CPI, a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Quando eu pedi CPI, não há dúvida. Muita gente foi lá falar, ô Gica, ô não sei quem, olha aqui, eu vou assinar, hein, eu vou assinar. Então, olha, é fácil teclar aí a favor desse ou daquele, mas se tiver responsabilidade com o mandato, não é muito fácil fazer as coisas. Tem que ter o momento certo para fazer. Agora está aqui a promessa. Não me dê nunca mais um voto, eu nem sei se vou ser candidato mais alguma vez, mas não dê nunca mais um voto se eu não apresentar isso. Lógico que eu vou apresentar. E vou, assim como foi o caso Cressoni, assim como foi o caso do IPASM, do Hospital Central, etc, etc. E outra, vou dizer hoje aqui e revelar aqui, condenação pela Justiça Federal do senhor Auríquio. De representação que nós fizemos, condenação pela Promotoria Pública Federal, de atos praticados com a Getúlio Vargas, etc. Tudo isso, no momento oportuno, Éder Xavier da Trombeta, do jornal A Trombeta, da ASEAN, vai levar a público. Vai levar. Tá aí palavras do Dr. Éder Xavier. Rapidinho aqui, o Heleno do bairro Fundação. O senhor não sairia candidato a deputado neste ano? Por que não saiu? São Caetano não tem condições de eleger um representante? Ele pergunta para você. Ah, como é o nome do moço? Heleno. Heleno. Muito boa pergunta. Absurdo, absurdo, absurdo. A nossa cidade não tem representante. Ninguém se une. Todos contra todos. Sabe o que está acontecendo na política de São Caetano? É o nada crescido do nada. É isso, é uma pena. E aqui é um povo, uma cidade pequena, que devia se revoltar contra isso. Então, não sou candidato a deputado, porque não há sustentação, é todo mundo vindo de fora. É apoiar vereadores da nossa cidade apoiando todo mundo de fora. Ele ganhou o voto de gente de dentro, ele traz gente de fora para votar. Então, esse absurdo Não, e não sei mais se é os políticos ou é você, povo. Porque, vamos deixar claro, ainda em São Caetano do Sul é chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, cajaça, conversa. Votam em quem vira as costas para você. Votam sempre em quem vira a costa para você. Vira as costas, eu estou dizendo. Pior. Esse que viram as costas para você é aquele que diz assim, serei candidato a prefeito. Aí ele vende, fica rico e pega dinheiro para fazer campanha milionária. Está fazendo agora. Virou as costas para você, vira hoje, vira amanhã, vira depois, você vota. Você não é esse moço, estou falando no geral. Então, quando é assim, quando o povo troca voto, por causa de uma quadra não sei da onde, por causa de uma cesta básica. Que é pessoal e que não pessoal. Quando acontece isso, é lógico que não vai ter nunca unidade, a cidade vai sofrer, nós temos aí 300 milhões, não adianta falar que não vai falar da dívida. A dívida está atestada a 300 milhões. Se falta competência para o Paulo administrar, é outra coisa. Inclusive, a Câmara deve votar as contas de 2012. Daqui a pouco me aprova a conta de 2012. Quer dizer, o jornal A Trombeta, por isso é deixar a trombeta do jornal A Trombeta. Perguntaram aqui, inclusive, já aproveita para... Tem muita participação, o programa está acabando. Perguntaram se o jornal A Trombeta não vai mais circular. Continua circulando. Continua circulando. Agora, o que acontece? Vamos falar sobre isso, mas respondendo isso aqui. É evidente que todas essas coisas, todos esses trabalhos, todas essas denúncias serão feitas no momento oportuno. Mas eu gostei dessa pergunta aí do Jornal A Trombeta. 10 anos, 8 anos, 9 anos de Jornal A Trombeta, ASEAN, denúncia, mas Auríquio está condenado por improbidade administrativa em segunda instância para o trabalho nosso. E assim muita coisa foi feita. Né? A Praça Imigrantes, paralisamos a obra. O Jornal A Trombeta, a ASEAN, paralisou a obra de R$1 bilhão. E aí nós conquistamos para o povo, sem mandato. Isso foi no ano de 2006, para 2008. Então,
3.300 metros cúbicos de piscinão feito pela iniciativa privada. Então você vê como é que aconteceu lá, diminuiu muito as enchentes naquela região. Lá também houve todo tipo de coisas absurdas lá. Porque não havia um projeto, vamos deixar até claro para a população, não havia um projeto de meio ambiente, uma contrapartida aí para a cidade. Então, em função disso, fomos buscar na prestação jurisdicional, ganhamos a ação e eles tiveram que construir lá o piscinão. Então, na área de meio ambiente, nós atuamos muito. Todas essas coisas foram feitas de maneira... Agora, o que acontece? Pegamos todo esse trabalho e colocamos aos pés do senhor Paulo Pinheiro. Ele encontrou aquela dívida, está sendo esse problema. Podemos discutir no momento oportuno se ele foi competente ou não para administrar a cidade. Vamos no momento oportuno. Agora, o jornal A Trombeta foi bastante assim incisivo, sempre na justiça, e reproduzindo sempre, nunca nada pessoal. Nunca uma palavra pessoal do senhor Éder Xavier, do pessoal da Trombeta, sobre a vida pessoal de qualquer um que seja. Mas reproduzindo e buscando na justiça comum o que dizia o Tribunal de Contas, é como nós atuamos 8 anos. Então, com independência. Colocamos para o senhor Paulo Pinheiro. Agora, discutiremos, quero aqui reiterar que no momento oportuno vamos discutir se ele foi competente ou não. Agora, o jornal tem sido sim, você tem razão, tem menor número de edições, tem circulado menos, né? E também não tão incisivo, não tem mais aquelas manchetes tão dura, mas verdadeira. Por exemplo, manchete, 700 milhões de reais, julgado irregular e ilegal, ou os dois alternadamente, pela administração do senhor Auríquio. Então, não tem mesmo, quem fez a pergunta fez, olha, ela não está tão incisiva, ela não está circulando tanto, tem razão. Agora, o Éder Xavier, ele tem assim esse denodo, esse aguerrimento e tal. Se começa a falar antes, olha, agora ele foi assodado, ele está fazendo, vamos aguardar metade desse mandato e também outra promessa. Esse programa aqui vai cheio de promessas, vou dar cópia para todo mundo para me cobrar. Vamos aguardar, eu não tenho nenhum compromisso de ser subserviente ao seu Paulo Pinheiro, à senhora Gica, ao senhor Leandro, à família, quem quer que se dê uma graça, não trata disso. O meu compromisso é, porque nasci aqui, na Rua Taipas, número 611, no bairro Barcelona. Meu compromisso é falar o que eu achar que eu devo falar e arcar com as responsabilidades também do que eu falar. Então, no momento certo, estamos terminando esse ano, vai começar outro ano, parece que vai haver umas mudanças no governo Paulo Pinheiro. E se for necessário, a tribuna, o jornal, eu subirei na tribuna, farei as denúncias e vai repercutir o jornal A Trombeta acordando o São Caetano do Sul, quer contra o seu Paulo Pinheiro, contra o seu Auríquio, não devo nada para senhor ninguém. Abraço para Marli Boteon, toda a família Boteon tá ligada aqui, diz que é a favor da Tribuna Livre. E para a gente terminar, a Nair do bairro Cerâmica diz assim, vou até pegar o meu livro aqui, fui abordada por uma pessoa de sua equipe durante a Marcha para Jesus, recebi um de seus livros, parabéns pela iniciativa, que não teve a ver com política, mas suas palavras me trouxeram muito conforto. Nair do bairro Cerâmica, ela fala aqui do Essa Luz é Jesus, esse homem que é aguerrido, que é polêmico, que vai à luta, também escreve aí poesias, livros sobre Jesus, também canta, há um contraste aí, não é? E está lançando esse livro, doutor Éder? Verdade, nós temos outros livros, inclusive fazemos apelo aí, se a produção depois puder colocar lá, né, no teu programa, como é que chama aquilo que aparece ali? O crédito, o GC. GC. Então, dizendo que nós distribuímos livros, 12 mil livros entregues gratuitamente nos temas entre o que diz a Bíblia e o que diz a ciência, sem falar em religião ou religiosidade. E realmente tem essa história da minha personalidade, da minha pessoa e tal, fazer poesias, escrever sobre, mas sustentando a tese, porque eu queria dizer a você que no mês de janeiro de 2014, eu tive uma experiência muito grande. Eu já conhecia, eu ouvia falar de Jesus, mas assim como o apóstolo Paulo, não quero... mas ele viu lá uma luz, então eu também vi uma luz, posso dizer que eu amo a luz e tal. Então, com esse sentimento, e a partir de janeiro de 2014, eu escrevi então esse terceiro livro, não é? Que é Essa Luz é Jesus. Mas eu agora fiz com fascículos, porque como eu entrego gratuitamente, são 12 mil os livros, Decifrando o Óbvio e o outro livro, O Sinal do Filho do Homem, as pessoas recebem, às vezes não leem e tal. Então agora eu fiz diferente. Eu fiz por fascículos. Poucas páginas? Poucas páginas para a pessoa poder ler. Entreguei a primeira parte, são 7 partes. E todas tudo as gratuitamente. Partes vão então esse aqui, todas as partes vão culminar então com o livro, né? Aqui eu acho que está dando para ver aqui, né? Sim, então. Essa Luz é Jesus, parte 1, onde eu falo sobre essas experiências e
através de poesias, para ver se a gente atinge também, não só as coisas da matéria, que é os mandatos, as coisas seculares, que são passageiras, que grandes homens. O Obama vai morrer, o Tortorella morreu, o Braido morreu, todo mundo passa, ficam as horas. Antônio Hermínio morreu, mesmo que ele foi lá bastante, lá no hospital, lá, guardou muito dinheirinho, administrou, amou as pessoas, ou não amou, foi ruim ou foi bom, depende tudo do marketing das pessoas, porque ninguém é bom nessa terra, eu não sou, eu tenho vaidades, paixões, interesses, somos todos iguais, ninguém é bonzinho não. É outra tese que você poderia um dia conversar. Por que candidato tem que ser um cara? Você fala de lua, ele entende de lua. Você fala de mar, ele entende. Fala de tudo. É que nem aquele cara do programa lá da Praça é Nossa. Boina, fala pra mim uma pergunta. O João Plenário? João Plenário. Fala uma coisa qualquer, uma pergunta qualquer, uma palavra. Luz. Luz. Boa. Quando é candidato, é assim. Vou tentar imitar. Luz. Que a luz, então, tem a perfugência que brilha, eu não falo nada. Então, candidato faz sempre esse tipo de história, candidato. Eu acho que candidato é urbano. Olha, ele tem as necessidades fisiológicas, ele tem tristeza, ele tem angústia, ele gosta de dinheirinho. Eu também, todo mundo é assim, né? Mas quando fala candidato, agora no período eleitoral, ele perguntou qualquer coisa, ele sabe tudo, ele é o sabidão. Não é bem assim. Nós precisamos não mais ter ídolos. Sabe, eu me lembro do seguinte, há muito tempo atrás, os deputados entregavam um papelzinho, entregou para mim um cartãozinho, quase assim, vai na Assembleia Legislativa. Eu andei com aquele cartãozinho, era mocinho, pararam no meu carro, eu mostrei pro guarda, eu sou amigo do deputado, tal, eu também fiz isso, uma carteirada com cartãozinho. Do deputado. Do deputado, só me visita, não tinha nada no cartão, não era funcionário, o guarda já, não sei o quê. Então, nós eleitores, os eleitores, todos nós, temos que pensar bem que não tem ídolo, nós estamos elegendo homens que têm todas as vicissitudes e os problemas humanos. Mas o livrinho está aqui, vai ser entregue gratuito. Eu queria, se você me permitisse, deixar aqui, que nós temos no YouTube, Éder Xavier, Essa Luz é Jesus, no Facebook. Então, é só pedir, nós vamos entregar na sua casa, não paga selo, não paga nada, não vai lá para fazer cadastro, não vai pedir para abrir crediário na Casa Bahia, não vai nada. Nós vamos entregar totalmente, gratuitamente e sem nenhum compromisso, você votar em quem quer que seja. Esse aqui é meu, quero agradecer também o presente, o senhor ter me mandado esse livro e agradecer por ter vindo mais uma vez aqui em São Caetano. Muitas perguntas vieram, perguntas sobre segurança, tantos outros temas. Doutor Éder, eu sei que tem várias teses aí, projetos também nessa área. Fica o convite para voltar a falar disso também, as perguntas vão ficar aqui. Vamos encaminhar também questões para a equipe do doutor Éder Xavier para que respondam para vocês. Ok, doutor Éder? Obrigado. Obrigado, um prazer estar no seu programa. E sabe o que eu achei melhor de tudo? É que essa luz é Jesus. Tá aqui, muito obrigado. A gente se vê toda terça às 3h30 da tarde, depois o programa no site, nas redes sociais, YouTube, Facebook, toda terça às 3h30 da tarde. Lembrando que na terça-feira às 7 da noite, o Dr. Éder Xavier e Ney Gonçalves Dias estão também aqui na Web TV São Caetano com o programa O X da Questão. Valeu! Você acabou de assistir Aqui São Caetano. Oferecimento pós-graduação USCIS. Seus profissionais mais preparados, sua empresa valorizada. Inscrições abertas.